Salve galera, Incendiados Podcast começando e hoje num novo formato de vídeo, um novo quadro aqui do Incendiados que é A Bíblia Responde. Um quadro onde vamos falar de temas mais diretos, em vídeos mais curtos e vai ser de grande aprendizado para nós. Então vamos nessa, hoje no primeiro episódio o tema será salvação. Muito pensamos em qual tema trazer nesse episódio e o melhor tema para o momento é a salvação, como somos salvos, como é que funciona isso, quem é o nosso Salvador. E vai ser um prazer compartilhar com vocês e deixar a Bíblia responder quando o assunto é salvação. Então, recados para vocês que estão assistindo esse vídeo. Curta esse vídeo agora aqui, vai lá, clica no joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho para chegar a notificação para você. Aqui sai vídeo todo sábado às 19 horas. Aqui embaixo você comenta, curte, compartilha. Aproveita que estamos de quadro novo. Já deixa a sua sugestão de tema, o que você está gostando, o que você não está gostando, que a gente vai trazer mais vídeos aqui mostrando a Bíblia, respondendo nossas questões. Então vamos lá, compartilha com a família, compartilha com os amigos. Pega uma caneta e um caderno e a sua Bíblia, bota lá no colo e bora aprender de Jesus. Hoje, como o tema é salvação, ou para vocês que gostam de falar grego, soteriologia, a matéria da teologia que estuda a salvação, ou a doutrina da salvação. Então, se for fazer um curso de teologia ou estudar alguma coisa desse tipo, vai estar lá, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como somos salvos e tudo mais. E eu queria abrir esse vídeo com um texto. Abra sua Bíblia, vamos ler em Lucas 19, versículo 10. Diz assim, Lucas 19, verso 10. Vamos começar do 9. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui nós temos uma curiosidade, um texto maravilhoso e profundo, que Jesus ele mostra qual é a missão de Deus, que é buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que isso significa? Significa que Deus tem uma missão. E a gente já aprende a primeira lição nesse vídeo aqui, que nós não temos uma missão própria, nós somos enxertados na missão de Deus, que é essa que Jesus veio cumprir aqui quando homem. Buscar e salvar aquilo que estava perdido. Essa é a missão de Deus, esse é o objetivo de Deus quando envia o seu Filho Jesus até a terra. Então, o que é a salvação? Quando nós pensamos em salvação, pensamos em ser salvos no meio cristão, é nós chegarmos a completar a carreira e chegar ao céu com o nosso Mestre Jesus. Mas como isso funciona? Quem é o nosso Salvador? E Jesus ele veio aqui para apresentar essa salvação para nós e mostrar que ele era o caminho, a verdade e a vida. E como esse texto diz, ele fala que ele veio buscar o que estava perdido. Por que estava perdido? E nós voltamos lá no início, na criação, lá com Adão e Eva, lá no começo de tudo, ali foi perdido. Porque Adão e Eva foram criados perfeitos, eles foram criados por Deus, um homem perfeito ali, sem pecado algum, sem maldade, inocente, perfeito, tranquilo. E quando o pecado entra no mundo, na história que você já conhece, lá do fruto, com Satanás ali na serpente, que depois a Bíblia fala que é a antiga serpente, é Satanás, a gente descobre isso. O pecado entra na humanidade, com o pecado o homem se perde. Ou seja, ele se perdeu aquilo que ele tinha, o contato com Deus, a comunhão com Deus, aquele carinho, aquele apego, tudo que ele tinha com Deus foi perdido por conta do pecado. E a partir daí, as páginas da Bíblia, ela se desenrola em mostrar para nós que o ser humano está caído no pecado, perdido, e ele precisa de salvação, que é o que nós estamos tentando demonstrar aqui hoje. Então, a Bíblia, ela não é um livro de, como eu posso dizer, várias histórias. A Bíblia ela tem um único assunto, e esse assunto é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave para você entender a Bíblia. Jesus Cristo é a chave do Antigo Testamento, inclusive. Jesus Cristo é a chave das histórias que é contada no Antigo Testamento. Ele é a chave de tudo.
Quando a gente lê, após a queda, Gênesis 3, em que fala que a descendência da serpente vai ter uma inimizade com o descendente da mulher, você percebe ali descendência e descendente. Quem é esse descendente? Esse descendente é Jesus Cristo. Ele é o único que vem só de uma mulher. Como a gente entende isso? Toda a humanidade, nós somos derivados de Adão e Eva. Ele é o precursor, ele é o começo, ele é a matriz. E a partir dele, do primeiro casal, Adão e Eva, foi se proliferando a espécie humana. E com o peso do pecado que a gente já falou aqui. Jesus, ele é o único ser humano da história que não tem ali o homem e a mulher, porque ele nasceu só ali da mulher diretamente pelo agir do Espírito Santo. Então ele é o descendente da mulher, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então em Gênesis 3, quando Deus fala para a serpente que o descendente da mulher esmagará a cabeça dela, isso acontece na cruz. Isso acontece na morte de Jesus na cruz. E esse ferimento também lhe feriu o calcanhar. Por que isso aconteceu? Porque Jesus precisou sofrer na cruz para esmagar a cabeça da serpente e trazer a vitória. Isso os estudiosos falam que eles chamam de proto-evangelho. É a primeira menção ao evangelho na Bíblia. Gênesis 3. A chave da Bíblia é Jesus. A chave para você entender tudo isso é Jesus. Quando a gente lê a história de José, por exemplo, aquela história é sobre Jesus. Quem foi vendido pelos seus irmãos por moedas? Jesus. É sobre ele, é sempre sobre ele. O tempo inteiro, quando você vê coisas do Antigo Testamento, elas apontam para Cristo. Quando você vê Isaías escrevendo 600 anos antes de Jesus vir, e pregando sobre o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, isso acontece com Jesus. Então o cristão, ele entende que a Bíblia é um livro sobre Jesus. Os judeus, eles entendem que a Bíblia é um livro sobre o Messias. Era o Messias que tinha que vir. A diferença é que eles não acreditam que Jesus é o Messias, mas eles também entendem isso. Mas nós cremos que ele é o Messias, então nós entendemos que a Bíblia, ela toda prepara esse caminho para trazer Jesus à cena, ou seja, trazer a salvação aos homens, trazer a reconciliação, buscar e salvar aquilo que se foi perdido. Foi isso que Jesus disse àquelas pessoas quando anunciou a missão de Deus: buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então a Bíblia começa a desenrolar a história. Começa lá Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, vem a lei. E a lei, ela não é apenas 10 mandamentos, como a gente pensa. A lei, ela tem 613 mandamentos. E se você errar em um desses mandamentos, você já não cumpre a lei. Então, na verdade, a lei, ela tem como eu posso dizer isso? Um caráter, um jeito de ser, é didática a lei. Ela foi feita, a lei, para esfregar na cara do ser humano que nós não conseguimos cumpri-la. Para esfregar na cara do ser humano que nós não somos capazes de nos justificar por nós mesmos. Tanto que Paulo fala que a lei nos serviu de aio, ou seja, de guia, até Cristo. Porque a lei, os 10 mandamentos, Levítico, toda aquela coisa, ela nos mostra que nós precisamos de um Salvador, porque ninguém conseguiu escapar ileso dela. Ninguém conseguiu bater no peito e dizer assim, eu consigo cumprir esses mandamentos aqui. O homem mais piedoso da face da terra, ele não consegue cumprir os 10 mandamentos. Ele não tem essa capacidade. O único que fez isso foi Jesus Cristo. E nós não conseguimos cumprir a lei. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Então toda a história bíblica é trazendo para nós a consciência de que nós precisamos nos render a um Salvador que viria. Então quando a gente chega no Novo Testamento, você percebeu que a sua Bíblia ela tem 2 testamentos, Jesus ele aparece na cena e ele nasce da Virgem, da bem-aventurada Maria, que concebe e dá à luz a Jesus,
o Redentor, o Salvador, aquele que haveria de vir, o descendente de Davi, todas essas coisas. Tudo isso prepara a cena para Jesus ser apresentado. E quando Jesus é apresentado, ele começa a ensinar sobre o reino dos céus. E quando eu falo que a lei ela é didática, não significa que nós vivemos sem lei. Significa que nós vivemos sob a lei de Cristo, hoje. E quando Jesus entra em cena, ele começa a exercer o seu ministério, a pregar e mostrar a salvação às pessoas. E como funciona a salvação? Como nós fazemos para ser salvo? E eu vou ler um texto, Romanos 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos, ele descreve ali o que você precisa fazer para ser salvo. Você precisa confessar com a tua boca que Jesus é Senhor. A palavra Senhor, no grego, a palavra Kyrios, Senhor, ela significa dono, aquele que possui, ele é o seu dono. E Senhor no Brasil não tem muito peso essa palavra, a gente usa para uma pessoa mais velha, até em respeito, mas não tem esse peso. Mas quando Paulo escreve Senhor aqui, Kyrios, no grego, é aquele que é dono. Se você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, ele é o seu dono, e em teu coração, no teu coração, meu irmão, é aquilo que é verdade para você. Eu posso falar o que eu quiser para você aqui, você pode falar o que você quiser para mim, mas o que realmente você queria dizer, o que está dentro do seu coração, é o que é realmente verdade. Então você pode, por exemplo, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, mas dentro do seu coração você não acredita nisso. Então não é verdade o que você está falando, então não vale. Mas se no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então o cristão, ele precisa crer que Jesus é Senhor, e ele precisa acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque como Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se você tem isso, meu irmão, a salvação chegou até você. A salvação chegou até você. Porque é o que a Bíblia descreve como os pontos para você ser salvo. Então, não tem o que fazer. É isso aqui. É pela fé e pela graça. E a gente entra num outro ponto. Como que funciona isso? E nós temos duas coisas que caminham juntos, que é a graça e a fé. E o texto de Efésios 2:8, ele nos ajuda muito a compreender. Abra sua Bíblia aí. Efésios 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, o texto de Efésios, ele diz que nós somos salvos pela graça. Ou seja, isso não é um mérito nosso. Nós não temos o mérito na salvação. Nós somos salvos porque Deus quis dar a nós esse presente, e esse presente custou muito caro, porque não existe graça barata, a graça caríssima, que custou o sangue do próprio Jesus na cruz. Então, pela graça, ou seja, não é por mérito nosso, nós somos salvos, e nós precisamos ter um meio para alcançar essa graça, que é a fé. Então aqui, meus irmãos, nós vemos uma coparticipação, tanto de Deus quanto dos homens. Deus, ele olha para nós e ele escolhe nos salvar ou nos oferecer a salvação, não porque a gente merece, mas pela graça. E nós, como seres humanos, nós entramos com a fé, que é acreditar no texto de Romanos 10, que diz que com a nossa boca nós confessamos e em nosso coração nós crermos que Jesus ressuscitou. E aí nós coparticipamos tudo isso e entendemos que Deus, ele, pela graça, nós não merecemos, mas pela fé que nós acreditamos nisso, nós chegamos a ter a salvação. E ele complementa: não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, o cristianismo, ele não salva ninguém por obras. Vini, você quer dizer então que nós não precisamos fazer obras sociais? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que isso não é um bilhete comprado para salvação. Então não há nada que você possa fazer que possa
aumentar o seu nível de salvo, ou que você possa ser de alguma maneira premiado por causa disso, porque você não consegue fazer isso. A gente já falou da lei que você não consegue cumprir, até porque se tivesse alguém que conseguisse cumprir os 613 mandamentos, ele conquistou a salvação dele, ele é digno, e Jesus olha para ele e fala: realmente, você conseguiu, você conquistou, pode vir que é do seu direito, mas ninguém conseguiu. Então nós somos pessoas falhas, que nós precisamos ser justificadas por alguém, que foi Jesus Cristo. Então não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então nós precisamos entender essa dinâmica, porque Paulo fala que não é por obras para que ninguém se glorie. Tiago fala que sem as obras a fé é morta. Como a gente concilia esses dois textos? O que Tiago está tentando nos mostrar é que a fé produz em nós boas obras. Ou seja, se você tem fé em Jesus Cristo, automaticamente isso vai te impulsionar a fazer boas obras. Mas não que você é justificado por meio delas, não que você é salvo pelas obras que você faça, porque senão você tem a sua carteirinha comprada para o céu, e não é isso que a Bíblia nos mostra. Ela nos mostra que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela gasta as suas páginas para apresentar Jesus o tempo todo. E quando Jesus ele está na cruz, e quando ele é morto ali, quando ele é humilhado, quando ele é transpassado, quando ele é odiado por aquelas pessoas, quando ele é agredido, cuspido, todas aquelas coisas, e ele passa por isso, ele fala: está consumado. Ou seja, está feito o trabalho. O que ele veio para fazer foi cumprido, que é oferecer salvação a todos os homens. Porque a Bíblia fala que é desejo dele que todas as pessoas sejam salvas. E aí a gente lembra de vários textos que Jesus fala, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Nesse episódio da serpente, as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curadas. E quando Jesus na cruz é levantado, quando nós olhamos, quando nós vemos a glória do Filho de Deus morto, e nós acreditamos e confiamos e cremos nele, nós somos curados, nós somos salvos, nós fomos salvos do pecado, da maldade, e nós somos chamados filhos de Deus. E aí, meus irmãos, essa é a salvação. E quando a gente começa a entender isso, a gente entra em um segundo ponto, uma dúvida que surge em nós, que é: se a salvação veio por meio de Jesus na cruz, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, por exemplo, antes de Jesus ir? Porque elas não conseguiam ser justificadas pelas obras da lei, ninguém foi justificado pelas obras da lei. Então, como que elas eram salvas? Vamos ler alguns textos. João 8,56. João 8,56 diz assim, ó. Ao vivo aqui, irmãos, é ao vivo. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, se alegrou, porque viu o meu dia. Ele viu o meu dia e se alegrou. Mateus 13, 17 diz assim. Opa, passou. Pois, eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Meus irmãos, então, olha que coisa maravilhosa. O próprio Jesus, o nosso Salvador, palavras dele, ele diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Ou seja, Abraão, Moisés, os profetas, os juízes, todos os santos do Antigo Testamento, eles tinham uma esperança no que haveria de vir ainda. E essa esperança foi imputada neles como justiça, e por isso eles são salvos. Não por guardar a lei. Eles são salvos por uma esperança que eles tinham de algo que iria acontecer, que foi o que aconteceu com Abraão. Ele viu o dia de Jesus e ele se alegrou por isso.
Então, os nossos irmãos do passado, eles olhavam para a frente. Nós olhamos para trás naquilo que já aconteceu. Jesus já veio à Terra e já morreu. Nós olhamos para trás e acreditamos nisso. Eles olhavam para frente e criam que ele viria. E essa fé, mesmo muitas vezes sem entender como funcionaria isso, foi com que fez com que eles fossem salvos, com que eles alcançassem a salvação. Então nunca foi por obras, nunca foi porque eles obedeceram a lei completa, mas sim porque eles tinham a fé naquilo que viria. E tem mais um texto que eu quero ler com vocês, que é Hebreus 11. Hebreus 11. Que eu não... Hebreus 11, 13 diz assim, ó. Todos esses aqui é a galeria dos heróis da fé. Você pode ler Hebreus 11 lá, vai ter vários Abraão, Raabe, e entre outros, eles assim, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs-o à prova e ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pudesse ressuscitar os mortos. Figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então, esse texto fecha a questão de como os santos do Antigo Testamento eram salvos, e essa é a salvação. Nós somos salvos por uma pessoa e nada mais. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É Ele que vem a salvação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz dos homens, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é tudo isso e é Ele a única pessoa do planeta Terra que oferece salvação aos homens. Então não há nada que nós possamos fazer, não há boa obra que nós possamos fazer ou comprar, não há religião no mundo que seja feita que vai trazer o que só uma pessoa pode trazer a nós, que é a salvação. Então a salvação é um presente de um Deus justo, puro e santo a pessoas caídas, injustas, fracassadas e pecadoras, mas que acreditaram no seu Filho. Então a salvação é essa. Se você crê que Jesus é seu Senhor, se você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso que Jesus nos ensinou, é isso que Ele nos mostrou, e é isso que a Bíblia conta. A história de um Deus que quer se reconciliar com os seus filhos. E Ele faz isso através da morte de Jesus na cruz. E hoje nós temos um acesso direto ao Pai. Nós somos chamados filhos de Deus porque nós acreditamos que Jesus morreu na cruz por nós e Ele é o nosso Salvador. Isso é o que a Bíblia nos apresenta como salvação. E se você já é salvo, glória a Deus por isso, vamos juntos louvar o nome do Senhor Jesus. Se você está assistindo esse vídeo e você não se enquadrou nisso, você não crê que Jesus é Senhor, esse é o momento. Ele quer te salvar, Ele te vê, Ele te ama. Naquela cruz, Ele olhou por você e Ele morreu para te habilitar a ser salvo. Então, se você hoje chegou aqui nesse vídeo e entendeu que você está sujo, pecado, se sente envergonhado, não tem coragem de ir a uma igreja porque você se sente muito imundo, você está habilitado para ser salvo. É isso que você precisa. Você precisa de humildade, você precisa mostrar que você não é bom. E entendendo isso, entendendo o nosso pecado, a nossa maldade, nós entendemos que nós precisamos de um Salvador, e Jesus se apresenta exatamente nesse momento e Ele fala: eu sou o Salvador, eu sou a luz dos homens, você só precisa olhar para mim. E é nesse momento que nós somos salvos e agora nós temos uma esperança.
da pátria celestial, assim como Abraão. Glória a Deus por isso. Esse foi a Bíblia Responde. Esse foi o nosso primeiro episódio desse quadro. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte, compartilha com os amigos, manda para a família, deixa aqui, meu irmão, vai ser muito bom, sugestões de tema, o que você não entendeu, se faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo se está gostando e tudo mais. Um abraço, fica com Deus, que o Jesus Cristo te ilumine, que nós possamos juntos louvar a Ele, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.